Bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Você está assistindo a mais uma videoaula do nosso projeto especial Biblioteca do Crochê, que são os vídeos desenvolvidos especialmente para você que quer aprender crochê do zero ou para você que já sabe fazer crochê, mas quer aprender alguns pontos novos. Hoje a gente vai tecer juntos o ponto cruzado ondulado, ou também conhecido como ponto X, só que nessa versão ondulada. Para a gente tecer essa amostra de pontos, precisamos de um número de base no cordão de correntinhas inicial, múltiplos de 3 mais 2, ou seja, vão fazendo de 3 em 3 correntinhas. Quando chegar ao final do cordão, faz mais 2 correntinhas. Esta é a contagem do ponto de base. Após fazer os múltiplos de 3 mais 2, vocês vão fazer mais uma correntinha apenas para virar a amostra e colocar ponto baixo em cima de cada correntinha. Esta construção inicial de base eu já ensinei para vocês aqui no canal, então eu não vou me repetir. Eu tô aqui com a minha base já pronta, exatamente dessa forma que eu expliquei para vocês. Então, aqui, o meu número de base é um múltiplo de 3 mais 2, ok? Então, vamos contar juntos quantos pontos eu tenho aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Porque aqui eu tenho o 9, o número 9, que é um múltiplo de 3, e depois eu acrescentei mais 2 pontos. E aí, totalizou 11 pontos de base. Então, aqui está a minha base pronta. A gente vai começar juntos a tecer a partir da primeira carreira da construção deste ponto. E aqui, vamos ver o que o gráfico está pedindo pra gente, para começar a construir essa textura. Então, aqui ele me diz que após eu fazer o último ponto baixo dessa base, né, que a gente criou, a gente precisa fazer 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou virar a minha amostra. Essas 3 correntinhas estão exatamente em cima deste último ponto baixo que a gente fez aqui. E agora o gráfico me pede que eu faça o ponto cruzado com uma correntinha entre um ponto alto e outro. E aqui eu preciso ficar atenta também à contagem dos pontos de base. Este é o primeiro ponto alto que a gente faz. Então, para a gente fazer ele está indicado neste ponto baixo aqui, que é o ponto baixo número 1, 2, 3, 4. Então, a contar aqui nos pontos de base, a gente tem o primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro, e é no quarto que a gente vai inserir a agulha para fazer esse primeiro ponto alto cruzado. Então, aqui, em relação a essas 3 correntinhas já feitas, o lugarzinho delas é este primeiro ponto de base aqui. Este primeiro ponto baixo, a cabeça do ponto baixo da carreira anterior. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. E é aqui que a gente tem que inserir a agulha para fazer este primeiro ponto alto. Então, eu fiz o primeiro ponto alto, agora o gráfico me pede uma correntinha e eu preciso fazer o segundo ponto alto para formar a trama do cruzado. E aqui no gráfico, ele está me dizendo que eu fiz aqui o primeiro ponto alto e uma correntinha. E agora eu tenho que fazer o segundo ponto alto. E este segundo ponto alto está sinalizado no segundo ponto de base da carreira. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu já fiz aqui a minha correntinha, tô com a laçada na agulha, vou saltar este ponto de base e vir aqui. O segundo ponto é onde a gente vai inserir a agulha e fazer mais um ponto alto. E assim a gente fez o primeiro ponto cruzado da carreira. Agora, o gráfico está me dizendo que a partir deste primeiro ponto cruzado
cruzado que eu fiz, eu tenho que fazer o segundo ponto cruzado. A composição é a mesma, 2 pontos altos e a correntinha. E este sempre é o primeiro ponto alto que a gente faz, o ponto alto que está mais distante. Então, o último ponto que a gente fez foi este daqui, este ponto alto da primeira composição de pontos cruzados do início da carreira. E agora a gente vai fazer o primeiro ponto alto da composição do segundo grupo de pontos aqui dessa carreira. E é sempre este ponto que está com a perninha mais longe que a gente vai fazer primeiro. Então, aqui a gente vai pular 1, 2 pontos de base e vir no terceiro ponto e fazer este ponto alto. Então, vamos lá, vamos fazer exatamente dessa forma. Lacei a agulha para fazer o ponto alto. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto que a gente fez, então ele tá aqui ocupando o espacinho dele no ponto de base, e a gente vai contar então 1, 2, que são os 2 próximos pontos de base para saltar, e no ponto de base seguinte inserir a agulha e fazer o primeiro ponto alto deste conjunto de pontos cruzados. Após este ponto alto a gente faz uma correntinha e agora a gente faz o ponto alto para cruzar com este ponto que a gente acabou de fazer. Então, como a gente fez nesse anterior, a gente faz nesse daqui. A gente salta este ponto de base e vem no ponto anterior a ele, insere a agulha e é aqui que a gente vai fazer o segundo ponto alto. Então, novamente, temos aqui espaço para mais um grupo de pontos. Então, novamente, eu salto 2 pontos de base, venho no ponto de base da sequência, faço um ponto alto, uma correntinha, laço a minha agulha e volto 2 pontos de base aqui no primeiro ponto de base disponível anteriormente, é onde eu vou fazer o segundo ponto alto. E agora a gente chegou aqui no final da carreira, você fez a contagem certinha de pontos de base, após o último ponto cruzado feito, você vai ter disponível um ponto de base. Isso quer dizer que está certinho a contagem de pontos de base feita. E aqui a gente vai inserir a agulha e fazer um ponto alto, simples, para encerrar esta carreira. Dessa forma. Após concluir essa primeira carreira de composição de pontos cruzados, o gráfico está me pedindo uma correntinha para virar a amostra e ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, inclusive um ponto baixo por entre os 2 pontos altos cruzados, onde a gente fez a correntinha. Dessa forma por toda a carreira. Então, é isso que a gente vai fazer. Essa carreira de pontos baixos, ela é referente ao inverso da nossa amostra. Então, sempre que a gente estiver tecendo os pontos cruzados, isso significa que é a frente do nosso ponto. E quando a gente estiver na carreira de pontos baixos, isso quer dizer que é o inverso, a parte interna da nossa amostra, ok? Então, fiz a correntinha, virei a amostra, aqui eu já tenho o primeiro espaçozinho de ponto de base, vou inserir a agulha aqui, fazer um ponto baixo. E agora aqui tá muito simples de ser visualizado, porque aqui tem a cabeça do ponto da carreira anterior, aqui o espaço de uma correntinha e aqui a cabeça do ponto. E são nesses locais que a gente vai inserir a agulha para fazer os pontos baixos. Então, cabeça do ponto da carreira anterior, aqui o espaço de uma correntinha, insere nesse espaço a agulha e faz um ponto baixo. E aqui o espaço da cabeça do ponto alto da carreira anterior, a gente insere a agulha aqui e ponto baixo. Novamente, a gente está no próximo grupo de ponto cruzado, então, novamente, insere a agulha na cabeça do primeiro ponto, insere a agulha no espacinho de uma correntinha, insere a agulha no espaço de cabeça do segundo ponto. E vamos fazer assim até o final da carreira. Ao chegar aqui no final, a gente tem aquelas primeiras 3 correntinhas feitas da carreira anterior, a gente insere a agulha por entre a última correntinha feita,
prende o fio e faz um ponto baixo. E agora, para virar a nossa amostra, a gente faz uma correntinha, vira a amostra e um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. Vocês que me acompanham aqui, que estão vendo minhas aulas, sabem que o primeiro ponto da lateral, né, da construção dos pontos, eu sempre faço dessa forma. Aqui o gráfico, por exemplo, ele está pedindo sempre correntinhas para iniciar a carreira. Então, cada um faz da forma que achar melhor. Eu prefiro começar com uma correntinha e um ponto alto aqui de lateral. Agora, a gente vai trabalhar a primeira carreira de textura desse ponto cruzado, que é o que vai dar esse efeito ondulado. Então, o gráfico está me dizendo aqui que nessa segunda carreira de construção de ponto cruzado, o primeiro ponto alto ele é normal, vejam, ponto sobre ponto. A correntinha, a gente salta então os dois pontos de base, faz o primeiro ponto alto, a correntinha, até aqui tudo igual. A diferença é na construção do segundo ponto alto, aquele ponto alto que a gente cruza com o primeiro ponto alto feito para dar o efeito do ponto cruzado. Porque este segundo ponto alto, ao invés de ser feito apenas ponto sobre ponto, inserindo a agulha no ponto de base para fazer o ponto alto, a gente vai passar a agulha por trás do corpo do ponto alto aqui dessa primeira carreira de pontos cruzados que a gente fez. E assim vai dar este efeito de relevo e assim o efeito do ondulado deste ponto. Então, lacei aqui a minha agulha, vou saltar dois pontos de base, no ponto número 3, no ponto aqui da sequência, eu insiro a agulha e faço ponto alto normal, em seguida a correntinha e agora eu laço a agulha para fazer o ponto alto com textura, que ao invés de eu inserir ele aqui neste ponto de base, eu vou vir neste ponto alto cruzado aqui da primeira carreira e inserir a agulha por trás do corpo deste ponto, dessa forma, prender o meu fio, voltar tudo, trazer esse fio aqui para cima sem medo, para não ficar repuxado e fechar de 2 em 2 e assim construir este primeiro ponto alto com textura. Vamos repetir isso por todos os pontos cruzados dessa carreira. Então, novamente, eu vou saltar dois pontos de base, no ponto de base seguinte, fazer um ponto alto normal, em seguida, uma correntinha, e agora eu laço a agulha, venho aqui neste ponto alto cruzado da primeira carreira, insiro a minha agulha por trás do corpo desse ponto, prendo o fio, volto aqui para a carreira que eu estou trabalhando, puxo esse fio e fecho as laçadas de 2 em 2 e assim construo um ponto alto. Então, vejam a textura se formando. Novamente, saltamos dois pontos de base, ponto de base seguinte, a gente insere a agulha, faz um ponto alto, faz uma correntinha, laça a agulha e aqui neste ponto alto da primeira carreira de pontos cruzados que a gente fez, a gente vai inserir a agulha, vai puxar o fio e fechar de 2 em 2 essas laçadas e construir mais um ponto alto cruzado. Aqui eu já estou no final da minha amostra, vou ter um último pontozinho de base, que é onde eu faço ponto alto para encerrar essa carreira. E aqui temos a primeira carreira de textura. A próxima carreira, que é referente ao lado inverso, é só ponto baixo em cima de cada um dos pontos, igual fizemos anteriormente. Então, façam a próxima carreira de pontos baixos e a gente volta aqui para tecer a carreira seguinte de pontos altos cruzados com textura juntos. Então, vejam que eu já estou até fazendo aqui a minha carreira de pontos baixos, que é exatamente como fizemos anteriormente, não muda nada, ok? Carreira do inverso, após tecer a carreira de construção do ponto cruzado, é apenas ponto baixo
em cima de cada ponto, inclusive no espacinho de uma correntinha, ok? Então, eu fiz ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, vou fazer uma correntinha, virar a minha amostra, voltar aqui para o lado da frente da minha amostra e aqui no primeiro ponto de base fazer o ponto alto da lateral, o primeiro ponto da carreira. Agora aqui a gente tem a primeira construção de pontos cruzados que a gente vai fazer exatamente como fizemos na carreira anterior. Lacei o fio, vou saltar 2 pontos de base, no ponto de base seguinte, insiro a agulha, ponto alto, correntinha, laço a minha agulha e agora ponto alto com textura, cruzando este ponto que a gente acabou de fazer e inserindo a agulha por trás do corpo do ponto alto aqui deste conjunto de pontos cruzados que a gente fez por último. Então, é só repetir o que a gente já fez na carreira de textura anteriormente. Agora, pulo de novo, 2 pontos de base, no ponto de base número 3, insiro a agulha, ponto alto, normal, correntinha, laço a agulha e venho aqui no corpo do ponto alto da carreira anterior, insiro a agulha por trás do corpo desse ponto, prendo o fio, venho com todas essas laçadas aqui para a carreira que eu estou trabalhando, fecho de 2 em 2 e assim mais um ponto cruzado com textura. Laço o fio, salto 2 pontos de base, venho no ponto de base seguinte, ponto alto, correntinha, laço a agulha, venho aqui no ponto alto da carreira anterior, agulha por trás do corpo deste ponto alto, prendo o fio, trago todo esse fio aqui para essa carreira que eu estou trabalhando, fecho de 2 em 2, mais um ponto alto com textura feito. Cheguei no final da carreira, tenho um ponto de base aqui, o último, insiro a agulha e faço o último ponto da lateral. E vejam a textura se formando. Essa é a diferença entre um ponto cruzado normal e um ponto cruzado ondulado. Então, seguindo essas instruções, seguindo a aula de hoje e crescendo a amostra de vocês, este vai ser o resultado. Quanto mais carreiras forem feitas, mais vocês vão ver o efeito lindíssimo deste ponto. Este é um ponto que eu indico muito para ser usado em blusas de verão, porque ele acaba ficando bem vazadinho, ele vai muito bem com algodão, fios de algodão coloridinhos, aqueles cakes coloridos vão muito bem aqui, mas também dá para fazer uma blusa de frio com uma lã mais grossa, os espaços vão ficar mais fechadinhos e também vai dar uma textura muito bonita, um resultado muito bonito. Então, novamente, o meu intuito aqui com a Biblioteca do Crochê é mostrar que às vezes um único detalhe, como aonde você insere a agulha para fazer a construção do ponto, transforma essa trama e cria um efeito lindíssimo. Este tipo de detalhe, este tipo de construção de pontos valoriza ainda mais o seu trabalho no crochê, porque o crochê vai muito além de ponto alto sobre ponto alto, ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui a gente tem que realmente dar asas à nossa imaginação e combinar pontos, combinar texturas, combinar fios, e assim a gente vai desenvolvendo o nosso próprio estilo também dentro do crochê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui na Crochê com Gato, a gente realmente acredita que o futuro é feito à mão. A gente se vê na semana que vem com mais um tutorial na Biblioteca do Crochê. Um beijo e tchau, tchau!